Olá, irmãos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Esses estudos são estudos de um curso que nós temos feito sobre o panorama do Antigo Testamento e hoje nós vamos dar continuidade à aula passada. Então, se você não viu a aula de Juízes, corre lá, assiste o vídeo da aula passada primeiro para depois assistir esse, porque precisa ter todo um contexto para a gente entender o livro de Ruth. Antes de nós tratarmos sobre as histórias, as narrativas, os ensinamentos desse livro, eu quero pontuar alguns aspectos gerais. Primeiro, sobre o título. O nome Ruth significa amizade. Então, essa é uma característica verdadeira daquela que deu o nome do livro. É um dos 6 livros históricos que recebem nome de pessoas. Nós vamos ter o livro de Josué, Ruth, Samuel, Esdras, Neemias e Esther. É um dos livros bíblicos que recebem nome de mulher. Nós vamos ter 2 livros apenas que vão ter nomes femininos. O primeiro é Ruth e depois o livro de Esther. Quem foi o autor desse livro? Muitos atribuem a Samuel a essa autoria, por alguns motivos. O primeiro motivo é que o versículo 1 desse livro diz assim: no dia em que julgavam os juízes. Isso quer dizer que o livro ele foi compilado, ele foi escrito depois dessa era desses líderes. O segundo ponto é que o livro fala de um costume que já estava em desuso. Lá no capítulo 4, daqui a pouquinho a gente vai ver que Boaz vai fazer um contrato. E a forma como esse contrato é feito é uma forma que já não existia mais quando o livro de Ruth foi escrito. Também a gente percebe a genealogia no final do livro, e essa genealogia vai até Davi. Isso quer dizer que esse livro foi escrito ou durante o reinado de Davi ou após o reinado de Davi. Também o que nós podemos perceber desse período é que foi uma era literária na história de Israel. Vários livros foram escritos durante o reinado de Davi. Por exemplo, o livro de Juízes, o livro de Ruth e o livro de Salmos. Então, foi uma época muito rica, muito produtiva. Então, Samuel, que é o provável autor de Juízes, também pode ter escrito Ruth. Muitos classificam esse livro como um terceiro apêndice de Juízes. Por quê? Os primeiros capítulos de Juízes vão tratar sobre as histórias desses líderes. Os 2 últimos capítulos vão tratar de 2 tribos específicas. E o terceiro apêndice seria o livro de Ruth, que vai tratar sobre uma família só. Então, qual é o objetivo desse livro? Parece que o objetivo desse livro é duplo. Primeiro, porque ele retrata o ânimo religioso e o amor de 2 mulheres de países diferentes, de nações diferentes. O povo de Israel e a nação de Moab eram inimigos na época. Quando Israel entrou em Canaã, ele precisou passar pelo território de Moab. Moab não deixou. Então, criou-se um costume, né, ali no povo de Israel, de que os moabitas eles seriam ignorados, eles não teriam relevância ali naquele país por 10 gerações. Então, criou-se um ânimo muito resistente contra os moabitas. E também porque os moabitas, eles tinham muita idolatria, eles eram muito violentos. Então, a gente vê aí que as tribos, elas enfrentavam muitos conflitos durante esse período. E Noemi e Ruth eram dessas 2 nações rivais. Só que a gente vê aí não uma história de rivalidade, mas uma história de amor. No meio de violência, no meio de muita idolatria, surge essa história de amor entre 2 mulheres. Mas não uma história de amor, aquele amor romântico, mas é um amor genuíno, é um amor entre sogra e nora. Também
parece que o objetivo desse livro é lembrar a relação que Davi tem com Moabe. Ou seja, Davi é descendente também dos Moabitas. Toda a parte paterna de Davi, vamos dizer assim, os seus ancestrais paternos, todos eles eram judeus, do povo de Israel. Mas a parte materna de Davi, nós vamos ter muitas mulheres gentias. Então, por exemplo, Raabe, que foi uma das sogras de Ruth, Raabe era gentia. E Raabe foi salva naquela história, naquela narrativa de quando ela protege os espias. A Raabe vai ser salva e ali ela se converte. Também a gente vai ter Ruth. Ruth também é gentia, ou seja, ela não fazia parte do povo de Israel. Ela era de uma nação pagã. Então, parece que o objetivo também é lembrar que Davi tem essa origem moabita. Nós vamos ver aí, nesse slide, o esboço de todos os capítulos, os 4 capítulos do livro de Ruth. O primeiro capítulo fala sobre a decisão do amor, que Ruth, a filha fiel, vai ter por Noemi. Então, Ruth vai abrir mão da sua vontade, vai abrir mão da sua vida para seguir Noemi. O segundo capítulo fala sobre a resposta desse amor. Como Ruth vai responder à necessidade urgente de Noemi. Então, Ruth ela vai procurar sustento, vai procurar trazer uma vida boa para sua sogra. Capítulo 3 vai falar sobre o pedido do amor. Então, Ruth ela vai pedir para se casar com o seu parente mais próximo. O capítulo 4 vai falar sobre a recompensa desse amor. Então, Ruth, apesar das dificuldades que ela vai passar, ela vai encontrar alegria no seu novo casamento. Ela vai ser uma esposa amada e uma mãe amada. E ela vai ter uma alegria na consumação do seu casamento. Então, agora sim, nós vamos falar sobre as contribuições que esse livro traz para as nossas vidas. Primeiramente, a gente vê aí uma singular história da provação e tragédia de uma família. Ruth é o único livro da Bíblia que vai focar nas provações e dificuldades de apenas uma família. Em vez de uma tribo, ou de nação, ou de nações, Ruth vai tratar sobre a vida daquela pequena família ali. A ênfase do livro, então, é na prole dessa jovem, nos descendentes dessa jovem, através de quem o Senhor prometeu que o seu plano seria cumprido. Então, o primeiro capítulo desse livro vai começar dizendo que houve uma grande fome na terra de Judá. Judá é uma das tribos de Israel. E Belém, que era onde Elimeleque e sua família viviam, era considerada a terra do pão. Ou seja, Belém produzia alimentos, Belém produzia comida. E nós vemos aí que se existiu fome em Belém, provavelmente existiu fome em toda Judá e existiu fome em boa parte de Israel. Então Elimeleque leva sua família, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para Moabe, para uma nação vizinha. E eles vão se estabelecer lá. Então os filhos de Elimeleque vão se casar com moabitas, com mulheres daquela terra. Malom vai se casar com Ruth e Quilion vai se casar com Orfa. Só que depois de um tempo, Elimeleque vai morrer e Noemi vai ficar viúva e sozinha ali com os filhos e com as noras. Mas depois de um tempo, os filhos de Noemi também vão morrer. Então, vão ficar ali as 3 viúvas desamparadas. Irmãos, hoje em dia as viúvas são descoladas, têm seus próprios empregos, muitas delas, né, são independentes. Mas antes, ser viúva era uma situação de marginalização. Uma viúva, ela não tinha como se sustentar. E outra, uma viúva, ela era vista, não era bem vista pela sociedade. Então, não era uma coisa boa ser viúva naquele período.
Então, olha só, nós vamos ter 3 viúvas numa casa que não vão ter sustento, que não vão ter alguém para sustentá-las com alimento, enfim, com toda a provisão que elas precisam. Então, o que Noemi fez? Ela ficou sabendo que Judá já tinha se restabelecido, que não existia mais fome, que ela poderia voltar para lá. Apesar deles terem morado por 10 anos, mais de 10 anos em Moabe, eles tinham terras ainda em Judá. Então Noemi falou para suas noras: olha, eu vou voltar para as minhas terras, talvez eu encontre a solução para minha vida lá, mas vocês vão para a casa dos pais de vocês, porque lá talvez vocês se casem de novo e vocês não vão ter a vida miserável que eu vou ter. Aí as duas noras começam a chorar, vira uma choradeira, um drama, e Noemi insiste muito até que Orfa fala que vai para a casa dos pais. Ela decide voltar para a terra dela. Só que Ruth decidiu ficar com Noemi. E nesse momento, irmãos, nós vamos ter uma das frases mais bonitas da Bíblia, ao meu ver. Em Ruth 1,16, nós encontramos o seguinte versículo: onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então Noemi e Ruth vão voltar para Belém. Depois dessa frase linda que Ruth vai falar para Noemi, não tem como ela voltar atrás. As duas foram em direção a Judá. No segundo capítulo, Ruth vai se encontrar com um parente de Elimeleque. O nome dele é Boaz. Boaz era um homem rico, ele tinha muitas terras, tinha plantações. E Ruth decidiu ir para a colheita, né, pegar alimento para ela e para a sogra. E por acaso ela passou nessas plantações de Boaz. E Boaz reconheceu Ruth e falou: olha, eu sei o amor que você tem pela sua sogra e é muito bonito. Por isso, a Boaz vai favorecer Ruth, vai dizer que ela vai poder colher o que ela quiser ali em suas plantações. Quando Ruth diz para Noemi tudo o que aconteceu, a Noemi fala que Boaz era parente dela, portanto, um possível resgatador. Nós já vamos ver o que significa isso. No terceiro capítulo, então, Noemi dá uma de Cupido. Ela diz para Ruth ir para a casa de Boaz, esperar ele dormir e se deitar nos pés dele. Isso vai ter todo um significado. Quando Boaz acorda, ele vê que Ruth está nos seus pés. Ruth fala: estenda sua capa sobre mim. Aí ele entendeu. Ela disse: você é meu resgatador. O que acontece? O que é um resgatador? No povo de Israel existe uma lei que foi instituída quando eles ainda estavam lá no Egito, ou quando eles estavam vagando no deserto. Essa lei do levirato foi instituída. O que significa lei do levirato? Ela tem algumas consequências para os homens da família. Essa lei ela é estabelecida lá em Levítico 25, Números 35, Deuteronômio 19 e 25. Havia 3 obrigações que o resgatador deveria cumprir. A primeira delas é remir o irmão e a herança do irmão, segundo sua possibilidade, caso a pobreza tivesse obrigado o irmão a servir como escravo ou dispor de sua terra. Então, se uma pessoa contraísse dívidas ou então precisasse se vender como escravo, o irmão dessa pessoa poderia pagar para o dono do escravo pagar pela libertação. Então, essa era uma das obrigações, isso se o irmão tivesse condições de pagar. A segunda atribuição seria vingar qualquer violência fatal cometida contra o irmão. Então, se o irmão fosse morto, quem teria o direito à vingança é o resgatador. E a terceira, que esse é o motivo
né, do porquê Ruth se deitou nos pés de Boaz, é porque a terceira atribuição é conseguir um sucessor para o irmão, caso ele tivesse morrido sem deixar filhos. Foi o que aconteceu com a família de Noemi. Elimeleque morreu. Os dois descendentes de Noemi que poderiam sustentá-la seriam os filhos dela, que morreram também. Então não tinha um homem para prover para aquela família. Então o parente mais próximo, o irmão ou o tio ou o parente mais próximo daquela família deveria ser resgatador daquelas mulheres. Então por isso que Noemi se deitou nos pés de Boaz e fez toda aquela cena, porque Boaz era um dos resgatadores. Boaz era o parente mais próximo. Boaz aceitou de bom grado essa sugestão de Ruth. Ele aceita ser resgatador, mas ele lembra que tem outro parente que é mais próximo e tem mais direito que ele. Porque a gente vai ter algumas consequências disso. No quarto capítulo, Boaz ele vai fazer uma reunião com esse outro homem. A Bíblia não fala o nome dessa pessoa, mas diz que eles fizeram um encontro diante dos líderes de Israel. Porque Boaz ele queria ser resgatador, mas ele deu o direito dessa outra pessoa decidir se seria resgatador também ou não. Então Boaz explica, ele diz que Elimeleque morreu e que ele tinha terras e que tinham viúvas. E perguntou se ele não queria ser resgatador. O homem falou, não, eu quero sim ser resgatador. Aí Boaz lembra, mas você vai ter que casar com a Ruth, que é uma moabita. Então aí esse homem fala, não, desiste, porque na cultura de Israel os moabitas não eram bem vistos, né? Mas como Ruth era uma mulher virtuosa, era uma mulher bondosa, amorosa e tinha uma fama muito boa naquela comunidade, Boaz nem pensou nessas questões, por ela ser de outra nação. Mas esse homem, ele levou isso em consideração e falou, não, eu não quero mais ser resgatador. Então Boaz, ele fala diante dos líderes daquela comunidade que gostaria de ser o resgatador. E o resgatador também teria direito a todas as posses de Elimeleque, todas as terras de Elimeleque. Por isso que ele tinha que ir diante dos líderes daquela cidade, porque era um acordo, e era um acordo que envolvia terras. Então, eles trocaram as sandálias. Lembra daquele acordo que eu falei que era um acordo em desuso? É esse símbolo aqui. Eles trocaram as sandálias, Boaz deu sua sandália àquele homem e aquele homem deu a sua sandália a Boaz. E esse era o fechamento, era o selo do acordo. Então, com isso, Boaz se torna o resgatador oficial de Ruth. Ele vai se casar com ela e eles vão ter um filho chamado Obed. Esse filho vai ser dado a Noemi. Noemi, quando chega, né, volta de Moabe junto com Ruth, as mulheres falam, nossa, Noemi, você chegou, você está aqui, que bom. Ela fala, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara significa amarga. Então Noemi, ela se considerava uma pessoa amarga, porque ela tinha perdido o marido, os filhos, então ela é uma pessoa que tinha sofrido muito. Quando Boaz e Ruth dão o seu primeiro filho a Noemi, a sua alegria é restaurada novamente. Então, o capítulo 4, o último capítulo, vai terminar com a genealogia que vai desde Pérez até Davi. Então, diz assim, Ruth 4, 18 a 22. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Então nós vemos aí que por essa genealogia que Boaz
é avô de Davi. Então Ruth também é avó de Davi. Isso tem um objetivo para mostrar que toda essa história é uma história que antecede a história do rei prometido. Esse livro ele é um livro que honra as mulheres. 2 livros no Antigo Testamento têm o nome de mulher, como eu falei. O livro de Ruth vai retratar o início da história de Israel em Canaã, e o livro de Esther vai retratar o término dessa história de Israel no Antigo Testamento. Ruth foi uma das mulheres mais preeminentes no período inicial dos juízes. Esse livro também quer mostrar a fé gentia no Antigo Testamento. Como alguns entendem erroneamente, Israel não era o único povo que seguia a Deus. Israel foi escolhido como um povo pelo qual a palavra de Deus chegaria a outros povos, mas várias pessoas de outras nações também reconheciam Deus como o único Deus e serviam ao Senhor. Então, a declaração de fé realizada por Ruth é um clássico do Antigo Testamento, quando ela diz: o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Não é só uma declaração de amor que ela faz para Noemi, é uma declaração de que ela aceita o senhorio de Jesus na vida dela. Ela não conhecia Jesus ainda, mas ela aceitou o senhorio de Deus sobre a vida dela. Mas essa não é a única conversão entre os gentios registrados no Antigo Testamento, mas a conversão de Ruth é a mais detalhada e a mais famosa. Também vai retratar um contraste interessante com a conversão da sua segunda sogra, Raabe, que foi quem protegeu os espias, né, contra os inimigos. Raabe vai ser sogra de Ruth também. Raabe vai ser mãe de Boaz. E então, na genealogia de Davi, nós vamos ter várias mulheres gentias. Raabe, Ruth, né? Vamos ter aí então esse registro, porque vai mostrar que o Messias ele vai vir não só para salvar os judeus, mas também aos gentios, porque o Messias é descendente também de gentios. Então, com isso, a gente vê a ligação de Moabe com Davi e com Jesus Cristo mais para frente, quando ele se encarna. Então, nós vemos em Mateus que Mateus ele vai falar o nome de mulheres. Essas mulheres elas vão ser gentias. Nas outras genealogias, nos outros evangelhos, nós não encontramos esses nomes. Mas essa conexão moabita vai enfatizar que, embora a linhagem de Davi do Messias fosse formada apenas por hebreus, pelo lado paterno, ela inclui muitas mulheres gentias pelo lado materno. Então, para finalizar, nós, em todos os livros que nós temos estudado, nós tentamos ver como eles evidenciam a obra de Cristo ou como eles apontam para Cristo. Há 2 referências básicas de Cristo no livro de Ruth. A primeira deduz que Boaz seja um tipo de Cristo, como um parente redentor. Então, nós vimos nas lições anteriores que no Antigo Testamento nós vamos ter vários tipos, né? Pessoas que fazem referências a Cristo. Então, Boaz ele vai ser uma referência, porque Boaz vai ser o resgatador de Ruth. E esse é um aspecto da obra de Cristo, ilustrado aqui, e nenhum outro livro da Bíblia vai ilustrar isso. Só no livro de Ruth nós vamos ter 6 referências a esse termo, resgatar. Como o redentor do crente, Cristo se torna o resgatador, o redentor, para pagar todas as nossas dívidas. Assim como Boaz pagou as dívidas de Ruth, assim como Boaz defendeu ela dos adversários, assim como ele se casou com ela e teve comunhão com ela, Cristo também fará isso com os seus filhos, com os salvos, com o seu povo. Então, Cristo nos resgatou, ele é o nosso mediador,
ele conseguiu reconciliação entre nós com Deus, e na glória nós vamos ser considerados como noiva de Cristo e nós vamos ter comunhão perpétua. Então, esse livro ele faz uma referência à nossa comunhão, à comunhão da igreja com Cristo Jesus. Também, outro ponto é que Ruth foi resgatada pela graça de Boaz. Boaz, ele poderia simplesmente negar o direito de resgate, porque tinha outro resgatador, mas ele quis, ele teve vontade, ele teve o poder e ele teve a graça sobre essa situação. Então, assim como nós, pela lei, nós somos condenados à morte eterna. Pela lei, Ruth, ela seria uma viúva marginalizada, mas pela graça de Deus, nós fomos salvos para a vida, assim como Ruth foi salva por meio da vida de Boaz. Então, concluindo, quais são os ensinamentos que nós podemos tirar aí desse livro? A primeira coisa que aprendemos com Ruth é a lealdade. Ela não tinha obrigação nenhuma com a sogra, mas ela optou por amá-la e cuidar dela. Hoje nós presenciamos muitos casos familiares, né, de noras que odeiam suas sogras e vice-versa, que disputam a atenção do marido ou do filho e que vivem em pé de guerra. Mas o livro de Ruth, ela retrata justamente o contrário. Ela é um exemplo muito valioso a ser seguido na sociedade egoísta que nós vivemos. Então, ela retrata um amor genuíno, um amor verdadeiro entre nora e sogra. Também, outra lição que nós podemos tirar é que nossa fidelidade a Deus e aos ensinamentos, a obediência a esses ensinamentos tem repercussões futuras. Talvez nós não tenhamos descendentes que sejam reis, né? Ou líderes proeminentes na nossa sociedade, mas a nossa obediência ela vai abençoar gerações e gerações. Isso não quer dizer que por sermos salvos e por sermos obedientes, que nossos filhos serão salvos também, não é isso que eu estou falando. Mas a bênção que vem sobre a nossa vida, por meio da nossa obediência a Cristo, essa bênção ela vai atingir as gerações futuras. Então, irmãos, esse livro é um livro pequeno, mas é um livro muito bom de se ler. Eu sugiro que os irmãos leiam. Dá para ler assim em um dia, são 4 capítulos e é um livro muito bom para ler nesse momento que temos vivido de crise, pessoas enfermas, pessoas que têm perdido familiares, que têm perdido tudo, né, com desemprego, enfim. É um livro que traz paz, é um livro que traz esperança dos dias futuros para aqueles que realmente confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado, tenham gostado da aula de hoje. Então, até a próxima!